Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais uma resenha e dessa vez é do livro A Sereia, escrito pela Kiera Cass. Esse livro foi publicado pela editora Seguinte aqui no Brasil e ele tem cerca aí de 330 páginas. Já faz um tempinho que eu li esse livro, eu tô tentando evitar fazer resenhas de livros que eu li há tanto tempo, mas teve gente que pediu a resenha desse livro aqui, então eu vou fazer pra vocês e eu espero que vocês gostem. Então, como sempre, vamos falar primeiro sobre o livro físico em si, começando por essa capa incrível, maravilhosa. Eu amo essa capa, eu acho que ela tem óbvio tudo a ver com a história do livro. A gente tem aí uma garota segurando um vestido lindíssimo, olhando pro mar. E assim, é um mar bem... É difícil explicar sem dar spoiler sobre a história, mas eu achei que mostra bem a conexão da menina com essa paisagem onde ela tá. É justamente uma coisa que acontece no livro. Afinal, o livro fala sobre sereias. Gente, isso não é spoiler, é óbvio, né? Essa capa é super bonita. E aqui na lombada tem bem o estilo dos livros da Kiera Cass mesmo, igualzinho os livros da Seleção. E atrás a gente tem a continuação desse mar incrível, com um azul bem bonitão, né? A cor é meio verde água, de tão bonita que é. E aqui atrás a gente tem um pouquinho da sinopse do livro. Então, pra mim, eu amo demais, demais essa capa. Eu acho ela linda. O legal é que aqui atrás vem com esse marcador da série. É só você recortar. Eu nunca tive coragem porque eu tenho certeza que eu vou estragar, então ele tá aqui até hoje. A diagramação desse livro é super normal, assim, não tem nada demais. O único detalhezinho é que em cada início de capítulo a gente tem o desenho de uma conchinha. Sobre o texto corrido. A Sereia é um livro que tem narrador e personagem, então a Kalin, que é a personagem principal, que conta a história, e eu sempre... Não é que eu sempre prefiro, mas eu tenho a impressão de que você tem um diálogo maior com o livro se o narrador é personagem, sabe? Parece que o narrador tá conversando com você, diferente do narrador observador, que ele tá realmente observando de longe. Então, eu acho que fica mais real pra entender o personagem em si, mas em compensação a gente perde detalhes e sentimentos de outros personagens, uma vez que a gente só vê o lado de uma pessoa só, que é o lado da pessoa que tá narrando. E vocês bem sabem que eu amo Kiera Cass, ela tem uma escrita maravilhosa, essa mulher é sensacional. Ela é autora da série A Seleção, como eu falei antes, e é uma série que eu amo também, mas enfim, vamos falar de A Sereia. A escrita dela é maravilhosa, você lê o livro assim, bem rapidinho. E, bom, agora vamos falar sobre a história em si. Então, em A Sereia, a gente tem a história da Kalin. A Kalin foi salva de um naufrágio pela água. Como assim pela água? É difícil explicar isso, você vai entender melhor lendo o livro, mas a água é meio que o mar. O mar em si é a água do mar, entendeu? E é meio que como se ele fosse um ser vivo. Ele precisa, inclusive, se alimentar. E como ele se alimenta? De vidas humanas. E aí, então, tipo assim, aqui no livro explica vários naufrágios que aconteceram, que foi sempre a água que causou, que ela precisa se alimentar. Porém, quando a Kalin tava num navio e ela tava prestes a morrer por conta da água, né, e tal, a água sentiu uma conexão com ela e decidiu transformá-la em sereia. E pra isso, a Kalin tinha que prometer dar 100 anos de vida dela pra água, pra ela trabalhar em benefício da água. Como isso? O que acontece é que as sereias cantam e isso chama a atenção das pessoas, as pessoas ficam meio que assim, ficam hipnotizadas e se jogam e morrem no mar. E assim elas alimentam a água. A Kalin ela aceita trabalhar pra água e se tornar uma sereia. E aí a gente começa a história vendo isso, vendo a vida da Kalin com outras sereias. São poucas as sereias que trabalham com a água, é difícil encontrar, às vezes, pessoas que estejam dispostas a abandonar tudo. Tem algumas pessoas que preferem morrer nesses naufrágios. E aí, tudo bem, tudo indo, blá blá blá, até que a Kalin começa a gostar de um menino, de um humano. E isso não pode acontecer, vai contra as regras da água. E ela não pode deixar nunca que ninguém ouça a voz dela, porque a voz da sereia é tóxica. Se esse garoto que ela gosta ouvir a voz dela, ele vai morrer. Então ela tem que ser muito cuidadosa e ela tem que esconder essa relação da água. A Kalin tem uma conexão muito forte com a água, ela venera quase como uma mãe. Então, quando ela começa a perceber que esse amor por esse humano vai começar a atrapalhar essa relação, ela começa a entrar num conflito muito grande. E aí a gente vê, então, a busca da Kalin em poder contentar tanto a água como poder contentar o coração. Agora vamos à minha opinião sobre esse livro. Quando eu li esse livro, eu não sabia muito bem o que esperar. Eu achei interessante ler sobre sereias, que eu também nunca li muitas coisas sobre sereias. E aí eu fui lendo e tal, e blá blá blá. Eu percebi que no final, basicamente, a Kiera Cass queria aqui falar sobre a força do amor. É sobre isso que ela queria falar durante esse livro. E isso é uma coisa na qual eu acredito. Então o livro acabou me cativando por esse motivo. Porém, eu achei que a história que ela criou foi um pouquinho
pouquinho... é difícil colocar em palavras, mas eu achei que toda a explicação que ela deu pro que vai acontecendo durante a história foi um pouco, assim, muito filosófica demais, mais ou menos. Tipo assim, o menino pelo qual ela se apaixona pode morrer por conta dela, mas também depende dela pra viver, sabe? É uma história meio, muito demais, sabe o que eu quero dizer? Ela criou uma coisa muito grande quando ela podia ter feito uma coisa muito mais simples, mas é claro que ela quis criar uma coisa diferente e eu entendi o que ela quis dizer. Eu achei que no final, quando a personagem vai tentando buscar uma solução pro problema que tá rolando na história, fica uma coisa muito... Sabe aquela leitura meio ai, tá bom. Um pouquinho, não chato, mas um pouquinho desgastante, porque foi uma coisa muito do além, sabe? Ela criou uma coisa assim muito diferentona e eu acho que eu não me adaptei muito a essa diferenciação aí. É um pouco difícil colocar em palavras quando eu não posso dar spoilers. Mas de qualquer maneira, a série é legal também, porque ela fala muito sobre irmandade e ela fala uma coisa sobre o perdão também, que é uma coisa muito complicada. Até que ponto a gente tá disposto a perdoar as pessoas, dependendo do que eles fizeram pra gente, sabe? Esse livro aborda esse assunto que é difícil de lidar, o perdão é uma coisa muito difícil de lidar. Então, assim, esse é um livro que ele fala sobre coisas grandes. Ele fala sobre aquele amor que transcende qualquer tipo de barreira. Ele fala sobre perdão, ele fala sobre liberdade, sobre escolhas. Então, ele é um livro que aborda vários temas grandes, sempre relacionados a esse mundo da sereia. Então, isso foi interessante, porque colocou um pouquinho de fantasia em momentos que são comuns ao nosso dia a dia, em escolhas que são comuns ao nosso dia a dia. E apesar de eu achar que tem essas coisas que ficaram sendo alguns empecilhos na história, ela fez uma coisa grande, uma coisa diferente, e por isso eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro. Eu acho que a leitura dele vale sim, mas não crie expectativas altíssimas. As expectativas são ok. É um livro bom, mas não é um livro ótimo, com certeza. Foi uma leitura agradável, foi muito gostoso conhecer esse mundo novo. Foi uma leitura bastante, assim, não profunda, mas foi interessante ver esses temas grandes abordados da maneira que foram abordados aqui. Então foi uma leitura que me tocou de diversas maneiras, principalmente no assunto de perdão. Quem já leu ou quem ler vai entender sobre o que eu tô falando. Essa questão de perdão tá mais relacionada aí a uma outra sereia que não a Kalin, que é a personagem principal. E é isso, gente. Essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixem um like aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreva pra receber novos vídeos sempre que eu postar, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!